no rumo do mundo de regeneração. Então, ele vem falando sobre as mudanças, né, da humanidade que vem acontecendo e relacionando muito a esse período da pandemia. E eles estavam, no momento, conversando com um grupo de espíritos enraivecidos, do qual fazia parte, né, que havia incorporado um anão. E estávamos conversando sobre... Eita, que é isso? Sobre as situações das pessoas que apresentam situações diversas da maioria da população, né, da humanidade, que são vistas como diferentes. E seguindo aqui, a gente tinha começado a falar sobre a Inquisição espanhola, que era o início de todo o processo que tinha gerado tanto ódio nesse espírito que ainda se apresentava como um anão. Então, vou voltar só esse parágrafo aqui para a gente ter mais contato com o contexto. A Inquisição espanhola foi instituída por Isabel de Castela e Fernão II de Aragão, com as suas próprias leis estabelecidas no Tribunal do Santo Ofício. Tinham como objetivo essencial as questões religiosas, porém, as superstições e a ignorância do povo alargaram a sua chama devoradora a quaisquer situações que eles pareciam herética ou demoníaca, quando não resultantes de feitiçaria. Entre esses itens surgiram formas de perseguição cruel a ciganos, anões, como aos portadores de demônios ou aos próprios demônios assim nascidos. Isso é uma página muito triste da humanidade, né? Que quando se instituiu essa coisa da Inquisição, tudo que fugia às regras que eles criaram era considerado demoníaco. E quantas pessoas sofreram imensamente, foram levados até a fogueira por estarem em desacordo com as normas, as regras que eles criaram naquele momento. E isso faz a gente, claro, com o devido, né, esclarecimento, transportar essa ideia para os dias atuais, quando lideranças criam regras próprias e começam a perseguir aqueles que não se adaptam a elas. E isso é muito perigoso. Os massacres dessa natureza multiplicaram-se em toda parte e chegaram à Espanha, prolongando-se do século XIV, não, do século XIX, até o século XIX, quando foram legalmente abolidos, mas não terminados. Essa coisa do abolido oficialmente, mas não terminado, a gente pode ver em várias instituições, até aqui no Brasil mesmo, quando se fala de abolição da escravatura. A escravidão, como era conhecida naquela época, acabou, mas a escravidão de alguns setores da humanidade acabou de fato. Naquele período infame, o valor do indivíduo era resultado do poder do dinheiro e das ligações entre a Igreja Católica e a coroa. A cegueira da justiça era fácil de ser comprovada através dos crimes praticados pelos dominadores das massas estúpidas e subservientes, o que não
mostra-se muita desigualdade de alguns momentos da nossa história contemporânea. Eu e um reduzido grupo de anões descendíamos de Davi, um dos pais da raça de Judá, e éramos perseguidos sistematicamente, conseguindo sobreviver abjurando a nossa fé. Na condição de marranos, vivíamos fora dos muros das cidades e pagávamos impostos extorsivos. Periodicamente, éramos expulsos para Portugal, onde concluíam as matanças para outras regiões da Ibéria ou outros países que também nos perseguiam. No período de Carlos II, conhecido como o Enfeitiçado, por causa das suas deformidades, era terrível e a sua corte devassa e cruel. Entre os nobres havia um casal que se comprazia agradando ao monstro, apontando judeus e inimigos de Deus e da coroa em todo lugar. Infértil, também tinha outros problemas que o maltratavam, inclusive a fala, que não se entendia quase, em razão do queixo projetado para a frente, fruto espúrio de casamentos incestuosos. Numa das perseguições, a esposa também da nobreza ficou encantada comigo, miniatura de gente, e conseguiu praticamente fazer-me seu escravo, levando-me, graças aos artifícios demoníacos, pôr-me no seu castelo e tornar-me um animal de exposição, explorado e infeliz, permanentemente acorrentado por ser judeu e maltratado por ser um demônio vivo. Surrado com frequência, após lutas em que me atiravam para defender-me de indivíduos fortes e saudáveis, resolveu, com a anuência do marido, Filipe de Castela, submeter-me ao santo ofício e fui queimado vivo em um dia inesquecível de horror. Não ficaram na minha desdita somente as marcas da morte voraz, mas as chamas do ódio que me têm devorado desde esse momento. O mentor o escutava, repassado de compaixão e deixando-o fazer a sua catarse, que lhe faria muito bem. Mas eu não morri. Senti as labaredas em muito tempo me consumindo sem destruir. Pensei estar no inferno, conforme a crença geral. Constatei-o depois de socorrido por um grupo chamado de justiceiros, que me ofereceu socorro na sua comunidade. Também uma forma de inferno onde seria recuperado e aguardaria a ocasião para a revanche, para a vingança bem amadurecida. Ele narrava com expressão de angústia e desespero incomuns, gerando um ambiente de espontânea compaixão. Por que ele narrava com expressão de angústia e desespero incomum? Porque quando você se liga a uma ideia, no caso você vai recontar um fato, a tua mente volta àquilo. Então, no caso dele, no caso de qualquer um de nós, quando a gente fica remoendo o passado, aquela coisa de remoer o passado, não esquecer, a gente fica renovando aquela sensação, aquela vibração. E muitas vezes é como se a gente voltasse àquele momento e volta a sentir tudo aquilo pelo que passou. Então, por isso é importante a gente se desligar do passado, a gente seguir em frente, a gente manter o equilíbrio, a harmonia dos nossos pensamentos. Porque a gente vivencia aquilo que a nossa cabeça cria ao nosso redor. E se a gente ficar voltando nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, nos momentos de dor, de sofrimento, fica falando aquilo, falando sobre aquilo, comentando sobre aquilo, a gente mantém aquela atmosfera, aquela vibração, aqueles pensamentos, aquelas formas de pensamentos ao nosso redor. E volta a sentir constantemente tudo aquilo
E fica difícil você esquecer, se você está constantemente envolvido nessa situação, de sentir aquele mal-estar, de sentir aquela dor, aquele sofrimento, porque você não consegue largar de pensar naquilo. Os nossos irmãos Gracindo e esposa, despertos e acompanhando as narrações, a pouco e pouco foram retornando aos dias do passado de luxo e degradação, horrorizados com o que haviam feito. O desditoso continuou a sua verbalização quase automática. Nesse ínterim, tomei conhecimento das reencarnações como mecanismo de justiça e presídio de resgate ou caminho de libertação. É interessante isso que ele fala, né? A gente fala muito em reencarnação, com sofrimento, não sei o quê, que é para pagar, que é para recuperar, que é para resgatar, mas isso depende de cada um, de como você encara as situações. Então, ela tanto pode ser um mecanismo de justiça e um presídio de resgate, como pode ser um caminho de libertação. Tudo gira de acordo com a forma que você interpreta, que você vivencia aquilo e você trabalha as ideias na tua cabeça. Se você busca a compreensão, o entendimento dos fatos sem se apegar à dor, ao sofrimento, aos anseios de vingança, a jornada pode tomar um rumo totalmente diferente. Então, esse papo de o resgate é doloroso, isso aí é porque ele está resgatando algo de ruim que ele fez. Isso envolve muito a escolha de cada um. É a forma como você interpreta a culpa que você se atribui que acaba determinando a estrada com que você segue. Não sei bem o que é, mas existe. E aguardei a ocasião do reencontro, o que se deu há pouco menos de 2 anos, quando fui atraído pelo magnetismo dele, a inconsciência e a responsabilidade dela. Estavam disfarçados, reencarnados, eram outros, mas interiormente os mesmos. Olha como isso é importante. Eles tinham reencarnado, tinham a vida deles, tudo, e ele foi encontrá-los como? Pelo magnetismo deles, a inconsciência e a responsabilidade dela. Estavam disfarçados, reencarnados, eram outras pessoas, mas como ele os achou? Mas interiormente eram os mesmos. Então, se a gente não modifica a nossa forma de entender, de agir, de pensar, de realizar as coisas, a gente encarna, desencarna, mas continua sendo a mesma espírito, gerando as mesmas consequências, atraindo as mesmas vibrações, as mesmas sintonias. O fato de só desencarnar e reencarnar como outra personalidade, uma outra pessoa física totalmente diferente, não nos livra do que realmente nós somos. Que a nossa intimidade verdadeira está ali. E uma hora ela aflora. E é nesses momentos que ela aflora que aqueles que nos buscam na espiritualidade, seja para nos auxiliar ou para nos perseguir, conseguem perceber aonde estamos. Passei a acompanhá-lo. Dá licença. Para você ver a sabedoria do ensinamento de Jesus. Perdoar 70 vezes 7. Tudo está envolvido perdão, porque além disso que você acabou de falar ali, veja só que coisa interessante, como ele fala aqui. Desculpa. Quando fui atraído pelo magnetismo dele. Veja só que coisa interessante. Foi no século
sei lá que século que foi, século XVIII, alguma coisa assim, na Espanha, e ele está no Brasil. Quer dizer, tudo a gente está falando de continentes, de eras, mas continua coisa e é atraído. Então, quer dizer, isso aqui, a gente nem tem concepção de como isso, esse magnetismo vincula as pessoas. Aqui está um exemplo, como para o bem, como para o mal. Eu vejo assim o nosso caso, para o bem, que a gente tem uma união, a gente tem uma identificação um com o outro que está ligado a esse magnetismo que ele está falando aqui, porque não tem outra explicação. A gente está falando de eras diferentes, continentes diferentes, seres diferentes, cultura de tudo diferente. Mas existe uma coisa em comum entre eles, qual é? O magnetismo é, é isso aí, é só isso que eu queria falar. Isso mesmo. Então, passei a acompanhá-los, influenciá-los com o meu pensamento de vingança, acolhido vagarosamente nas suas falhas mentais e morais, nela, em particular, nos ciúmes. E aí ele fala da questão da brecha, né? Ele fica ali esperando o momento, ele fica ali dando as ideias. E é aquilo que a gente falou. Ele fica esperando achar alguma coisa que ainda ele possa usar. Que ele não adianta ele tentar convencê-los a se desvirtuarem do caminho por algo que eles já lidam bem. Ele fica esperando aparecer a oportunidade, ó. E essa coisa ele não sabe lidar com ela. Então é nisso que eu vou investir. E com o tempo ele consegue, macerando aquilo, desequilibrá-los. E é o que pode acontecer com qualquer um de nós. Todos nós temos acertos, temos erros, deslizes e probabilidades de grandes ascensões. Mas a gente ainda tem as nossas falhas, as nossas culpas, aqueles momentos que a gente sabe que a gente até conhece o caminho melhor a seguir, mas a gente fica na dúvida se vai. Então, são essas oportunidades que aqueles que querem nos atingir usam. Eles esperam a gente demonstrar qual seria a fraqueza e começam a investir na fraqueza, para que aquilo comece a ficar mais frequente na nossa cabeça, mais frequente, essa frequência aumentando, acaba fortalecendo aquele sentimento, abrindo mais chance de sintonias ligadas àquele desvio e acaba por desvirtuar. Ele me tem sido mais difícil em razão das suas preocupações com o falso Jesus, a que pretende servir e está gerando dificuldades aos planos da nossa organização, que é expulsá-lo do mundo. E aqui ele deixa claro, né, a importância do vigiar e, consequentemente, orar, né? Quer dizer, por que ele é mais difícil? Porque ele é mais vigilante, ele é mais atento. Então, ele está mais preocupado em servir a esse novo propósito, que é trabalhar na casa espírita em prol do melhor para todos, do que deixar se abater por essas ideias. Então, ele abre, como se diz, menos brecha. E mesmo que ele não seja perfeito, quando ele sente a presença dessa possibilidade de influência, ele se agarra ao que tem, que é a vigilância e a oração. Fez uma pausa, ao mesmo tempo que ululava de dores morais e dos fluidos gentis de médiuns que o recebia, da médium que o recebia, diminuindo-lhe a carga de angústia. No silêncio que se fez natural, o nobre Eurípides falou-lhe com afabilidade. A sua história, igual a de muitos outros irmãos nossos, comove-me às lágrimas. Também trago no coração as flechas dos males que pratiquei contra mim mesmo. No entanto, o sublime medicamento para a dor tão profunda é o perdão, que nosso amigo de Jair já até lembrou a célebre frase, né? Perdoar 70 vezes 7.
Os irmãos acusados não são mais os mesmos, porquanto, na fileira dos anos do passado, retornaram mais uma vez a aprender as lições sublimes do amor e da fraternidade. Ficaram no passado aqueles dias hórridos de barbárie e alucinação. Atualmente, o irmão Gracito está tentando apagar as marcas dos crimes de ontem, consolando as lágrimas de quem hoje chora. A sua esposa, ainda enferma dos sentimentos, necessita de compaixão, a fim de ter forças para a recuperação necessária. Somente Deus sabe as razões do seu sofrimento naquela ocasião. Há uma causa anterior que lhe trouxe como consequência as dores da forma humana e os padecimentos propostos pela ignorância das criaturas naquela época, há mais de 300 anos. Os seus algozes estão em despertamento para o bem, especialmente o esposo, que administra esse lar-escola de muitas vidas. Milhares de existências estariam estioladas ao sol do abandono, na tragédia das ruas, nos escusos caminhos dos crimes, na loucura e tombariam fatalmente ao suicídio. Vê como a questão do tempo é interessante, né? Que o Jair também já chamou a atenção. Há 300 anos aconteceu um encontro deles que causou todo esse problema nesse nosso espírito, né, relatado aqui, que quer se vingar. E ele se manteve ligado àquele sentimento, àquele momento, mantendo aquilo vivo nele. E enquanto ele não se desliga desses pensamentos, daquela imagem, de tudo que aconteceu com ele não consegue seguir em frente. E como ele está sempre com aquela ideia da dor, do sofrimento causado, o seguir em frente para ele é o quê? Se vingar. Ele acha que só vai conseguir se sentir melhor e, consequentemente, se livrar de tudo aquilo se ele se vingar. Como se ele, se vingando, parasse de sentir as dores, o sofrimento, a angústia de tudo que já lhe aconteceu. Quando a saída, não só para ele, mas para todos nós, é amor e perdão, é compreensão, é conscientização, é entender que tudo que a gente passa tem um motivo, não por castigo, não por imposição, não por resgate pura e simplesmente, porque é uma consequência de algo que nós produzimos antes e não tivemos condição de lidar mais equilibradamente com aquilo, sobrevindo culpa exagerada e um sentimento da necessidade de pagar a dívida. Só que esse pagar não precisa ser com dor, não precisa ser com sofrimento, jamais. Pode ser feito só com amor, com alegria até, se a gente souber entender, souber aceitar, souber se conscientizar do porquê fez, de como fez e o mal-estar que aquilo possa ter causado. Se a gente souber entender as situações que a gente cria, a gente não precisa e nem é obrigado por ninguém, muito menos por Deus, por Jesus, ou por absolutamente nada que exista no universo, a sofrer porque fez alguém sofrer. A gente precisa entender e se arrepender de ter feito alguém sofrer, ter a dignidade, a hombridade, o respeito de pedir desculpas e perdão por ter feito algo que desagradou, causou dor, causou sofrimento. Mas a gente não precisa sofrer e sentir
é a mesma angústia que a gente já causou. Isso é porque a gente não consegue entender, se conscientizar do nosso papel, de quem nós somos no universo. E tudo isso passa pela compreensão profunda e verdadeira do amor e do perdão.